Função. O que é função? Bom, função é a relação do conjunto A com o conjunto B. Eu tenho aqui esses diagramas, certo? Olha só, aqui eu vou dizer que é conjunto A e aqui eu vou dizer que é conjunto B. Mesma coisa, conjunto A, conjunto B. Conjunto A e conjunto B. Os elementos de A recebem o nome de X e os elementos de B recebem o nome de Y. Em todos os conjuntos, certo? Aqui também. Os elementos de A é X, os elementos de B é Y e assim por diante. Certo? Quando que é função? Quando um elemento de B se relaciona com um elemento de A se relaciona com o elemento de B. Observe, é como se fosse um casamento. Aqui são números, mas eu utilizei pontinhos. Esse pontinho se relaciona com esse pontinho com esse pontinho com esse. Então, é função. Vamos olhar isso aqui. O elemento de A se relaciona com o elemento de B, um elemento de A com o elemento de B, um elemento de A com o elemento de B. Mas esse elemento de B, ele se relacionou com dois elementos de A. Não tem problema. Eu vou observar o A. O A precisa se relacionar apenas com um. Então, é como se fosse da seguinte maneira. Esse se relacionou com esse. Esse aqui se relacionou com o mesmo. Então, o problema está no elemento de B. O problema não está no elemento de A, porque os elementos de A, eles estão cada um com uma pessoa. Então, é função. Estou chamando o pontinho de pessoa, mas dá para entender. Isso aqui. Um elemento de A se relaciona com um elemento de B. O mesmo elemento de A se relacionou com outro elemento de B. O que foi que aconteceu aqui? De cara já percebe que um elemento de A se relacionou tanto com um quanto com o outro. Então, isso aqui houve uma infidelidade. Então, isso aqui não é função. O elemento de B pode até se relacionar com mais um de A. Só que o elemento de A só pode se relacionar com um elemento de B. Então, esse elemento aqui se relacionou com dois. Então, não é função por conta disso, certo? Na função, nós temos domínio, contradomínio e imagem. Domínio são os elementos de A. Por exemplo, vou me referir a essa função. Supomos que aqui é 1, aqui é 2 e aqui é 3. Aqui é 4, 5 e 6. Por exemplo, quem é o domínio? Os elementos de A. 1, 2 e 3. Quem são o contradomínio? Contradomínio é os elementos de B. 4, 5 e 6. 4, 5 e 6. E quem é a imagem? Imagem é os elementos que conseguiram se relacionar do B. Por exemplo, aqui a imagem é 4, 5 e 6. 4, 5 e 6. Né? Se aqui tivesse um 7, pode? Pode. Não pode aqui, mas no conjunto B tem. Então, se aqui tivesse um 7, a imagem continuaria sendo 4, 5 e o 6, porque só eles conseguiram se relacionar, ok? Na função, nós temos lei de formação, né? Mas o que é a lei de formação? Bom, é uma regra que nos define, né? Nos ajuda a definir como associar um elemento a outro, né? Então, cada questão vai dar uma lei de formação. Por exemplo, eu vou dizer aqui que a lei de formação vai ser, deixa eu ver, 3x menos 2. 3x menos 2. Essa é a lei de formação, por exemplo, que uma questão deu. Pode ter várias leis de formação, né? Sempre vem f de x, porque assim, é o valor de x que eu encontro o valor de y, né? E aí, o que é que eu preciso lembrar?
f de x é função de x, a lei de formação dada por uma questão qualquer. Pode ser essa, nessa questão, supomos que em outra questão vai ter outra lei de formação e assim por diante. E aí é o seguinte, supomos que eu quero agora encontrar o f de x, onde o x é menos 2, ó. O x é menos 2. Então, sempre que tiver o x, eu vou colocar o valor que eu tenho. Como que eu faço isso? Bom, pego a lei de formação, nesse caso é o quê? 3x menos 2, 3. Onde eu tiver o x, eu vou colocar o que a questão me der. Nesse caso, o x agora a questão me deu o menos 2. Então, no lugar do x, eu vou colocar menos 2. Lembrando que entre o número e uma letra, sempre existe uma multiplicação. Então, ó, parêntese, e aqui eu vou multiplicar. E o menos 2 continua sendo da lei de formação, continua sendo menos 2. Agora é só resolver. Como aqui eu tenho uma multiplicação, primeiro resolvo a multiplicação, depois o outro número. Então, 3 vezes 2 é 6. Então, se eu multipliquei, eu faço o jogo de sinal, mais com menos, dá menos. E aí, sobrou quem? Sobrou esse menos 2 aqui, que eu não resolvi ainda. Vou descer ele, então ele fica aqui. O que é que acontece agora? Agora eu tenho um menos 6 que está somando com o menos 2. Por que que está somando? Porque esse menos é do 2. Então, se não apareceu nenhum sinalzinho aqui, é porque é adição, não é isso? Então, a adição com sinais iguais conserva o sinal do número maior, ou sinais diferentes conserva o sinal do número maior e subtrai. E quando for igual, conserva o sinal e soma. Se o sinal do 6 e o sinal do 2 são sinais iguais, eu vou conservar e somar. 6 com 2, 8. Então, o resultado dessa lei de formação 3x menos 2, onde x é igual a menos 2, é menos 8, né? Então, eu encontrei o y da lei de formação da função, ok?